Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 38. Um pouquinho mais aqui. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou pelos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que tivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Deus querido, nós estamos mais uma vez diante da tua palavra, Deus, e pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor fale aos nossos corações, nos fortalecendo, Senhor Deus, nos dando a alegria da tua salvação, nos dando, ó Pai, o conhecimento que só a tua palavra nos dá, ó Deus, de vida eterna, de alegria, de paz, a boa nova que nós podemos aprender com o nascimento de Jesus. Pai amado, nos fortaleça, ó Deus, fale conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado sobre encontros com Jesus há algumas semanas, e a mensagem traz essa ideia de que não há como nós nos achegarmos a Deus sem sermos transformados, sem encontrar em Deus algo que nos faça realmente andar com Ele, aprender com Ele, caminhar com Ele. Na Bíblia existem vários exemplos de pessoas que, quando se aproximaram de Jesus, ou que Jesus se aproximou delas, elas foram curadas, elas foram transformadas, a vida delas não se tornou a mesma, né? Foi transformada. E nesse tempo de Natal, nós vamos falar um pouquinho sobre essa proximidade de Jesus. No caso de hoje, nós temos 2 textos que falam sobre a presença de Jesus, um bebê, o menino Jesus. Simeão e Ana, a presença desses 2 diante de Jesus. E quando eles se aproximaram de Jesus, a vida deles realmente foi transformada, no sentido de que para eles não houve momento mais importante do que esse. Mas antes de falar especificamente desses 2 textos, nós temos no livro de Gálatas capítulo 4, versículo 4, uma passagem que diz: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Falar sobre o nascimento de Jesus é falar sobre esta vinda da plenitude do tempo, essa vinda pontual de Deus. Há uma promessa de Deus em enviar Jesus para nos salvar. E nós sabemos que essa
promessa foi consumada na vinda de Jesus. Nós sabemos que esse plano de Deus, de redenção da humanidade, ele foi efetuado no nascimento de Jesus. Nesse período de Natal, é tempo sim de relembrar essa pontualidade de Deus. Marcar uma data, ela às vezes tem o aspecto negativo, que parece que a gente só comemora o Natal no Natal, mas tem um aspecto positivo, que marcar uma data é exatamente lembrar que aquilo realmente aconteceu. Quando você comemora o seu aniversário, você não está comemorando apenas um dia mais, você está comemorando uma data, algo que aconteceu na história, e algo que principalmente para você é muito importante. Se você não tivesse acontecido na história, você não estaria aqui para comemorar, ou não estaria aqui para provar isso. E comemorar o Natal tem esse aspecto de você relembrar que há sim uma data específica. Provavelmente não foi dia 25 de dezembro, mas há sim um momento na história que se cumpriu a promessa de Deus. A palavra na plenitude do tempo, ou seja, o cumprimento no tempo, na hora exata, determinada, para que Deus enviasse Jesus. Esse tempo está se cumprindo. Esse tempo está cada dia mais, sendo realizado, pois nós sabemos que Jesus veio a esse mundo, cumpriu a sua missão e um dia virá nos buscar. O texto de Gálatas diz que Deus enviou o seu Filho. Então é uma data que se marca o nascimento não de mais um bebê, de mais uma criança, mas o nascimento de Jesus, o Filho de Deus. Esse Filho de Deus, a ideia de Filho de Deus, mostra que Jesus tem a perfeita divindade. Jesus é Deus. E ainda diz, nascido de mulher, que Jesus também foi nascido de mulher, então ele era homem, ele tomou carne, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Por que que Jesus veio a esse mundo? Porque sem Jesus nenhum homem seria capaz de ser salvo. Nós estaríamos perdidos, nós estaríamos entregues à própria lei, e a lei é impossível de ser cumprida na sua totalidade. Quando a gente vê na Bíblia, que o fim da lei é Cristo, é porque Ele pagou o preço, Ele cumpriu a lei. Somente Jesus tem essa capacidade, teve essa capacidade de cumprir a lei. O texto de Gálatas ainda diz, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filho. A palavra resgatar é reaver, ou seja, nós de direito pertencemos a Deus. É como se nós tivéssemos saído, escapado dessas mãos de Deus, mas nós somos de Deus. Resgatar, reaver o que lhe pertencia de direito da criação. Nós somos resgatados. Ninguém foi criado para a morte, para o inferno. O pecado trouxe a morte, trouxe o inferno, mas nós somos em Cristo resgatados. A palavra adotar também aparece aqui, e adotar tem esse sentido de que nós nos tornamos como filhos de direito de Deus, somos herança de Deus, estamos com Jesus. Então, irmãos, não é qualquer data, comemorar o Natal é poder relembrar que a nossa história pode sim ser uma história de salvação, ser uma história feliz, porque Jesus veio a esse mundo. Então não é a simples chegada de um Papai Noel com presentes, mas é a chegada do Filho de Deus ao mundo, que nos dá vitória, que nos dá vida, que nos dá alegria. Quantas vezes nós estamos desanimados, mas se nós olharmos para Jesus, nós podemos dizer como aquela canção, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Porque quando eu olho para Jesus, eu olho para essa esperança que nós todos temos
em Jesus. E aqui, irmãos, nós vemos duas histórias, Simeão e Ana. A história de Simeão é muito curiosa, porque esse homem era um homem que aguardava ansiosamente a chegada de Jesus. Era um homem piedoso, era um homem justo, que aguardava, que chama a consolação de Israel, né? Ele aguardava esse dia que marcaria o início da consolação do povo de Deus, o futuro deste povo. E ele era diferente. Se nós olharmos aqui para esse texto, ele começa dizendo sobre o nascimento de Jesus, que não havia lugar para ele na hospedaria. Todos estavam preocupados com as festividades locais, todos estavam preocupados com o recenseamento, todos tinham as suas complicações, os seus problemas para resolver. Ninguém estava ali preocupado com Jesus. Ninguém não. Pelo menos um aparece aqui, Simeão, que estava atento a Jesus. Essa palavra nos dá um certo conforto. Às vezes nós olhamos para todos os lados e parece que ninguém está se importando com Jesus. Está todo mundo correndo atrás das suas próprias necessidades, seus próprios desejos, de resolver os seus próprios problemas. Mas às vezes nós julgamos mal. Existem alguns Simeões por aí, né? Algumas pessoas que mesmo em meio a tanta conformidade com o pecado, a tantas atividades, né, estão sim diante de Jesus. E esse homem, o que ele fez? Esse homem estava sempre aguardando, esperando. E Deus sabia disso. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele viria o Cristo Senhor. E ele foi movido pelo próprio Espírito Santo para ir ao templo, nesse momento em que Jesus estava lá. O versículo 21 diz que completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. E aí diz que levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Esse homem já tinha ouvido de Deus que ele poderia um dia encontrar com Jesus, e chegaria o dia dele ter esse encontro com Jesus. E nessa hora, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Nós percebemos que muitos de nós, né, também temos essa certeza de que por mais que o tempo passe, nós um dia encontraremos com Jesus. E o Espírito Santo de Deus tem nos moldado para buscar a presença de Jesus. Agora, o que chama a atenção desse texto é o encontro dele com Jesus. Nós estamos falando de encontros com Jesus. O encontro dele com Jesus foi algo especial. Versículo 28 diz que Simeão o tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Não é qualquer coisa que Simeão disse aqui. Ele diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. O que ele quer dizer com despedir em paz? Ele está dizendo que agora ele até mesmo não mais precisava viver. Pode me levar, Senhor Deus. A morte pode vir sobre a minha vida. E eu fico pensando, se nós tivéssemos que dizer essa mesma frase, o que será que nos impulsionaria a dizer essa frase? Talvez alguns de nós pensem: não, quando eu criar os meus filhos, quando eu conseguir um emprego melhor, ou quando eu realmente tiver uma certa idade, já não estiver muito forte, enfermo, agora, Senhor, pode me levar.
O que é o projeto da minha vida, da sua vida? Ou nós nem temos projeto? Com o que nós estamos gastando o nosso tempo? Depositando essa nossa energia, nossa força. E nós percebemos aqui que esse homem piedoso, ele tinha um objetivo: esperar ver Jesus, ter esse encontro com Jesus. E eu creio que esse é o objetivo da nossa vida também. Mas a cada dia nós já encontramos com Jesus. Jesus está presente. Mas o nosso objetivo é que dia a dia, mais e mais, nós tenhamos essa presença de Jesus. Nós possamos sentir essa presença de Jesus. E a cada momento, encontrando, ouvindo a mensagem de Deus, nós tenhamos essa paz de Deus no nosso coração. Ele diz: agora pode despedir em paz o teu servo. E foi um encontro de adoração. Quando ele encontra com Jesus, o gesto de tomar Jesus nos braços, ele estava ali louvando a Deus, dedicando-se a Deus. Irmãos, eu sei que não é fácil, nós, no mundo de tantas tribulações, de tantas coisas a fazer, não é fácil nós conseguirmos pensar dessa forma. Mas o que nós temos, né? Se não Deus, se não Jesus? Qualquer coisa que for tirada da nossa vida, a gente continua vivendo. Qualquer coisa. Mas se tirar Jesus, tirou a nossa vida, tirou a nossa esperança. Qualquer coisa que for acrescentada à nossa vida, da mesma forma os problemas continuarão existindo. Pode ganhar mais dinheiro, menos dinheiro, mudar de emprego. Nada disso vai falar: não, agora, Senhor Jesus, eu estou tranquilo, eu estou bem. Nós estamos bem enquanto temos Jesus. Então essa atitude de Simeão é uma atitude de quem realmente encontrou Jesus, quem realmente percebeu a presença de Jesus. Essa deve ser a nossa esperança, em ouvir mais da presença do Senhor. O versículo 26, quando diz revelar-lhe o Espírito Santo, e depois o 27, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, percebe-se aqui uma sintonia dele na presença de Deus. Pois Deus fala conosco, mas se nós estivermos tão desligados de Deus, nós não vamos ouvir a sua voz. Podemos passar muito tempo, buscando a Deus, mas se no momento nós não nos preocuparmos com isso, pode ser que naquele exato momento seja a hora que o Espírito Santo fale: não, vá ao templo, você precisa ouvir, você precisa encontrar com Jesus. E nós vamos ali desprezar essa voz de Jesus. Quantas oportunidades nós já perdemos de servir a Jesus, de aprender de Jesus? Quantas vezes, nós perdemos essa intimidade com o Espírito Santo de Deus? Porque a intimidade com o Espírito Santo de Deus, ela vem de uma busca a Deus, através da oração, através de um trabalho diante de Deus. E aí nós encontramos uma outra história, um pouquinho mais curta, a respeito de Ana. Ana foi uma mulher que viveu muitos anos se dedicando também a adorar a Deus. Ela ficou viúva muito jovem e já há 84 anos era viúva. Como ela era muito jovem, ela não casou novamente, ela ficou viúva. E dá a entender que ela sim não dedicou a outra coisa, porque ela teve esse desejo de dedicar-se à adoração. Não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações.
Irmãos, nós não precisamos largar tudo, nós não precisamos largar família, nós não precisamos largar emprego, mas nós pensar que muitas vezes nós perdemos oportunidades de adorar mais, servir mais a Deus, estar na presença de Deus. Você pensa que o ano já está acabando, né? Nem parece. E se cada um de nós pudesse fazer um relatório, né, de quanto nós lemos a Bíblia, de quanto nós oramos, de quantas vezes nós participamos do trabalho de Deus na igreja, ou mesmo na nossa casa, quantas vezes nós nos reunimos. Às vezes nós vamos olhar que nos falta muito dedicação. Aqui ela adorava noite e dia, em jejuns e orações. E um momento foi especial, porque ela estava lá no templo, naquela hora, e ela dá graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção. Essa mulher é um exemplo de adoração a Deus. É uma mulher que se dedicou a proclamar Jesus para outras pessoas. Essa mulher foi uma mulher que percebe a necessidade de compartilhar essa bênção de Deus, a presença de Deus. Diante da presença de Jesus, nessa época do Natal, o que nós temos feito? O que nós temos aprendido? Diante dessa realidade, da pontualidade de Deus em nos salvar, em Deus ter nos enviado Jesus, seu Filho, o quanto nós temos despertado para ouvir a voz do Espírito Santo, a buscar a presença de Jesus. Nós encontramos na palavra de Deus essa mensagem que nos traz grande responsabilidade. Quando nós ouvimos a respeito da história de Jesus, do nascimento de Jesus, nós estamos ouvindo o início de uma era que é chamada dos últimos dias. E esses últimos dias são tempos de preparo para nós. A Bíblia fala sobre arrependimento. Jesus diz: o tempo está se cumprindo. E nós, irmãos, precisamos buscar mais a presença de Deus. Hoje cedo nós falamos que essa data, ela muitas vezes traz um certo incômodo para nós, pois uma data tão especial como o Natal é utilizada, né, pelo mundo, principalmente para o comércio, e utilizada da forma mais estranha possível, né? Quando tudo é Natal, tudo é de Natal. Mas, mais do que estranhar a data, nós precisamos buscar a presença de Jesus no nosso coração. Porque quando nós temos Jesus no nosso coração, irmãos, nós somos realmente fortalecidos por Deus. E nós temos essa paz de Deus que nos fortalece. O grande significado do Natal, então, é para nós a vinda do Senhor Jesus a essa história, que vai mudar a nossa história. Desde já, Jesus muda a nossa história. Não apenas o final da nossa história nos dando salvação, mas a salvação que começa já, transformando a nossa vida cada dia. Nós vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Vamos colocar em pé. Vamos pedir que Deus esteja nos abençoando nesse mês que já está passando rapidamente. E que Deus abençoe as nossas vidas, as nossas famílias, nos fortaleça
a presença dEle. Deus querido, nós te louvamos, Senhor Deus, pelo dom da vida, pelo presente que é conhecer o Senhor, ó Deus. Por mais uma vez estarmos aqui em Tua casa, ó Deus, e poder ter a alegria de dizer que nós reconhecemos o que é o Natal. Ó Deus, o Natal para nós, ó Deus, é o momento mais especial da nossa vida, pois foi o dia que, no nascimento de Jesus, nós podemos ver de perto quanto o Senhor nos amou, enviando o Seu Filho nessa terra para nos salvar, ó Deus. Ó Deus querido, que possamos ter esse encontro com Jesus, da mesma forma que Simeão, ó Deus, sabia a importância de estar na presença do Senhor, que isso era o mais importante do que qualquer outra conquista que ele tivesse na terra. Que nós tenhamos também esta visão, ó Deus, e que as demais coisas sejam sempre demais coisas, mas não as mais importantes para nós, ó Deus. Que o Senhor seja o mais importante, ó Deus, na nossa vida. Pai amado, que possamos sentir essa presença de Jesus, e que a nossa vida demonstre reconhecer a presença do Senhor em adoração, como Ana, que não cessava de orar, de adorar com jejuns, com adoração ao Senhor, ó Deus. Ó Pai amado, que o Senhor Deus nos ajude, para que nós não estejamos acomodados nas nossas casas, mas que nós estejamos, ó Deus, sempre preparados para adorar ao Senhor, ó Deus. Nos ajude a vir mais à Tua casa, a ler mais a Tua palavra, a buscar mais a Tua presença, Senhor Deus. Obrigado, ó Deus, pelas nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por tão grande salvação que o Senhor nos dá. É isso que nós te pedimos, ó Deus, oramos em nome de Jesus. Amém.